Bom dia a todos. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, porque Tu és santo, maravilhoso, eterno, misericordioso. Nós Te agradecemos, ó Senhor, ó Deus, por esse momento maravilhoso, que estamos aqui como povo do Senhor, tendo esse privilégio de poder bendizer o Teu santo nome, Te exaltar como o Senhor é merecedor. Pai Santo, só posso estar agora, neste momento, falando conosco através da Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra, Deus, possa vir de encontro nas nossas vidas, transformar o nosso ser, nos dando, ó Deus, cada dia mais sabedoria para que nós possamos confiar no Senhor, esperar no Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que não seja o meu eu agora, mas que o Teu Santo Espírito possa falar através da minha boca, que no abrir e fechar da minha boca, ó Deus, a vontade do Senhor venha prevalecer. Em nome de Jesus, amém. Hoje é um dia especial, né? Dia das Mães. Gostaria de dar os parabéns a todas vocês e pedir a Deus que derrame grandemente as bênçãos deles na vida de vocês. Amém? Havia em Jerusalém um sacerdote, já idoso, avançado de dias, mas que era temente ao nosso Deus. Um idoso, né, na obra do Senhor. E ele diz aqui no texto, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo do Senhor agia na vida deste homem. Por quê? Porque ele era justo, ele era um homem correto, um homem temente a Deus, reto diante do Senhor, um homem que andava nos caminhos do Senhor. Fala que ele era um homem piedoso, um homem que tinha uma fé em nosso Senhor, que cumpria a palavra de Deus, andava no caminho do Senhor, e ele era cheio do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. E a palavra nos fala aqui que o Espírito Santo de Deus revelou para este homem, que era temente a Deus, que ele não morreria antes de ver o quê? O Salvador. Deus faz uma promessa a esse homem, pela fidelidade dele, pelo temor que ele tinha a Deus, de andar e servir a Deus todos os dias da sua vida, andar na presença de Deus. Deus promete para ele: olha, você não vai morrer antes de ver o Salvador. O Espírito Santo de Deus faz essa revelação para ele, e diz no versículo 27, movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Ou seja, então o que a lei ordenava? Que o menino fosse apresentado e fosse o quê? Circuncidado. E os pais levaram ele ao templo para cumprir a lei. E quando eles levam a lei, o Espírito Santo move esse homem para lá, para que ele pudesse contemplar esse momento. E olha o que a palavra de Deus fala. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, que momento maravilhoso aí esse homem passou. Vocês imaginam a alma daquele homem quando ele toma Jesus nos seus braços? A alma dele devia estar numa alegria contagiante, explodindo seu coração dentro do peito, batendo forte naquele momento, porque a palavra do Senhor estava se cumprindo na vida dele. Deus havia prometido: olha, você não vai morrer antes de ver o Salvador, antes de ver o Cristo.
E naquele momento, quando ele pega aquela criança, que ele pega o menino Jesus ali nos seus braços, ele glorifica a Deus, ele agradece a Deus por aquele momento e fala: Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz. Vocês imaginam a alegria que estava no coração daquele homem, de poder ter vivido este momento, de ver o Salvador Jesus Cristo, de poder pegá-lo nos seus braços. E ele fala: Senhor, pode me levar agora. Pode me levar em paz. Emocionante. Sem palavras para descrever esse momento. O que aquele homem passou naquele momento. Pode me levar, Senhor. Eu já vi a tua glória. Eu já contemplei a tua palavra se cumprindo na minha vida. Um senhor idoso, mas que era temente a Deus, que tinha sua vida voltada a servir a Deus, de andar nos caminhos do Senhor. E naquele momento, ele estava em paz com Deus, porque os seus olhos contemplaram o Salvador. E ele fala: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que maravilha! Que momento feliz esse homem deve ter vivido ali, naquela hora. A palavra de Deus fala que ele era o quê? Justo e piedoso. Um homem correto diante do Senhor, temente diante do Senhor, que tinha sua vida voltada ao Senhor. E ele era um homem que já de idade avançada, mas que não tinha abandonado a Deus e dedicou a sua vida em fazer a vontade de Deus. E no mesmo instante, olha o que diz também no versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casaram, ou seja, ela teve um relacionamento de 7 anos com seu marido, ele faleceu, e que era viúva de 84 anos. 84 anos. Eu acho que aqui hoje não tem ninguém nessa idade, né? Tirando a dona Bela, que eu acho que tem mais ou menos isso, né? Oi? 87, né? A minha mãe também está com 82, eu acho que aqui nós não temos ninguém mais ou menos nessa idade, né? Mas uma idosa, uma pessoa de idade avançada. Olha o que diz o texto. E viúva, né? Viúva naquele tempo era uma dificuldade enorme, né? Era desamparada pela sociedade. Mas olha o que diz o texto. E que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejum e em orações. Uma senhora de 84 anos que estava todos os dias na casa de Deus, louvando, engrandecendo, servindo a Deus, jejuando e vivendo uma vida de oração. Dedicando a sua vida toda em servir a Deus. Nós temos aqui exemplo de 2 idosos, 2 pessoas com idades avançadas, que temeram a Deus, que serviram a Deus todos os dias da sua vida, mesmo com a idade avançada. Essa senhora não deixava de estar no templo, ela estava no templo todos os dias, jejuando e orando. E muitas vezes nós deixamos de servir a Deus por qualquer coisa. Qualquer motivo nos tira da presença de Deus. Tantas coisas fazem com que nós deixamos de servir a Deus. E aqui nós temos exemplo de 2 pessoas idosas que viveram o tempo inteiro servindo a Deus todos os dias da sua vida.
É um exemplo para nós a ser seguido. Porque qualquer coisinha nos tira da presença de Deus. Qualquer motivo nos tira da presença de Deus, nos faz deixar de congregar. E aqui nós temos duas pessoas que dedicaram a sua vida em servir a Deus, mesmo com idades o quê? Avançadas. Mas estavam ali todos os dias, servindo ao nosso Deus. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Versículo 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume o quê? De alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que a palavra de Deus está falando comigo e com você? Não deixar de congregar, como é costume de alguns. Às vezes nós trocamos a igreja por outros locais, estamos em outros locais, temos prazer de estar em outros locais e não servindo a Deus. Às vezes uma dor de cabeça me impede de vir à igreja, mas não me impede de ir em outros locais. Às vezes eu tenho prazer de estar num estádio de futebol, de estar em qualquer outro lugar, em festas, mas não tenho o prazer de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Às vezes o culto aqui, louvando e agradecendo a Deus, nós estamos aqui adorando a Deus, e irmãos, no celular, viajando lá na internet, buscando outras coisas no momento de adoração ao nosso Deus. Olha o perigo que é deixar de congregar. Olha o perigo que é deixar de ter comunhão com Deus, de buscar a presença de Deus. Versículo 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta o quê? Sacrifício pelos pecados. Presta atenção. E olha o que vai falando. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir o quê? Os adversários. Não deixe de congregar, irmão. Não deixe de buscar a presença de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos correndo sério risco de voltarmos novamente a ter aquela vida que nós tínhamos antes, que nos levava a passos largos para a condenação, para a morte eterna. Porque diz o texto aqui, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você recebeu o pleno conhecimento da verdade. Nós recebemos. Porque se nós não tivéssemos recebido, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outro lugar. Mas a palavra de Deus, a verdade de Deus, transformou a nossa vida, mudou o nosso ser, e é por isso que nós estamos aqui hoje, tendo esse privilégio de poder louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Então isso tem que estar aonde? Dentro do nosso coração. Esse prazer em servir a Deus precisa estar dentro do meu coração, para que eu não venha enredar novamente para uma vida que me tira da presença de Deus. Porque diz aqui que se eu andar em pecado novamente, uma vez que eu fui iluminado pela palavra de Deus, já não vai mais restar sacrifício por mim. Eu estou invalidando o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz.
Então, por isso, nós precisamos estar atentos da forma que nós estamos andando e vivendo na presença de Deus. Nós não podemos deixar de congregar, porque quando eu deixo de congregar, eu deixo de ter comunhão com meu Deus, de comunhão com a igreja, com o seu povo. Nós precisamos despertar em nós, no nosso coração, a vontade de estarmos na presença de Deus, de termos comunhão com Deus todos os dias da nossa vida. É difícil? Não é fácil. É tantas coisas que nós enfrentamos todos os dias. A nossa vida é uma vida de luta o tempo inteiro. O tempo todo, a partir do momento que nós abrimos o olho e contemplamos mais um dia e que nós saímos para as nossas tarefas, é luta o tempo todo. Quando nós temos que correr, né, como se diz o ditado, é correr atrás, né, das coisas, é luta o tempo todo. É luta no nosso trabalho, é luta nas escolas, nas ruas, aonde nós estamos, é uma tentação o tempo inteiro batendo na nossa porta. É o tempo inteiro surgindo algo para poder tirar você da presença de Deus, se levantando para poder fazer com que você venha tropeçar e se desviar o foco da presença de Deus. Fazer com que a sua mente se esvazie da presença de Deus, fazendo com que o seu coração se esvazie da palavra de Deus. É uma luta constante todos os dias da nossa vida. E por isso nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos a voltar a ter aquela vida de pecado que tínhamos antes. Não deixarmos de congregar, porque olha o que diz o versículo 27, se eu enredar novamente, se eu voltar àquela vida de pecado, diz o versículo 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quando eu abandono a minha fé, eu me torno o quê? Adversário de Deus. Eu me torno adversário de Deus. Porque eu estava na sua luz, agora eu estou aonde? Nas trevas. Eu estava no seu reino, agora eu estou aonde? No reino de Satanás. Eu me torno inimigo de Deus. Quando você abandona, quando nós abandonamos, quando nós viramos as costas para Deus, nós estamos enredando uma vida que vai nos levar para a morte eterna. Vai nos tornar inimigos de Deus, e o que nos cabe é o quê? O fogo consumidor e vingador do nosso Deus. Versículo 35. Olha o alerta para mim e para você. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandone a vossa fé. Não abandone a confiança que você tem em Deus. Não vire as costas para Deus. Não abandone Deus. Porque fala aqui que ela tem o quê? Grande galardão. Com efeito, tende necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós precisamos ter o quê? Perseverança no caminho do Senhor. Lutas nós vamos ter, dificuldades nós vamos ter, momentos difíceis nós vamos ter, tribulações nós vamos ter, mas nada disso pode abalar a nossa confiança em Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada e alicerçada em Cristo, ter perseverança, porque diz aqui, porque havendo feito a vontade de Deus, nós alcançaremos a promessa. E que promessa é essa? Vida eterna em Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos perseverar no caminho do Senhor. Olha o que diz o versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Irmãos, não julgue você que a volta de Jesus está demorando.
ela pode ser a qualquer momento. Uma coisa você pode ter certeza, ele vai voltar. Porque a palavra de Deus é verdade. Ela é fiel. E ela se cumpre. E se a palavra de Deus falou que ele vai voltar, ele vai. A qualquer momento Cristo pode voltar. Nós não sabemos quando. Nós precisamos estar o quê? Apenas preparados para esse dia. Porque ele fala que, todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo viverá pela fé. Aqueles que estão justificados em Cristo Jesus viverão pela fé. E se retroceder, o que é retroceder? Voltar atrás. O que é retroceder? É você voltar para aquela vida de pecados. E quando você retrocede, o que a palavra de Deus fala? Deus não tem prazer em você. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Por quê? Porque está invalidando o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade para que sejamos salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. E Deus não tem prazer quando aquele que já foi transformado pela palavra de Deus volta, retrocede, volta a ter uma vida de pecado. Deus não tem prazer nisso. Deus não se alegra com isso. Deus se alegra com aquele que permanece fiel em todos os seus caminhos. Aquele que confia no Senhor. Olha o que diz o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Esses devem ser nós. Nós não podemos retroceder. Nós temos que ser desses que são fiéis, que permanecem fiéis no caminho do Senhor. Assim como Simeão e Ana. Pessoas idosas, mas que não deixaram de servir a Deus em momento algum, mesmo na dificuldade da idade avançada. Estavam andando no caminho do Senhor o tempo todo. O tempo todo. E assim precisamos ser nós. Nós não podemos retroceder no caminho do Senhor. Nós não podemos abandonar o caminho do Senhor. Porque quem abandona o caminho retrocede para a perdição. E nós não somos desses, irmãos. Nós não podemos ser desses. Por qualquer motivo, abandonam a fé. Por qualquer momento de dificuldade, abandonam a fé. Que deixem o pecado voltar novamente a tomar conta da sua vida. O que nós precisamos fazer? Renovar as nossas forças em quem? Em Deus. Se nós sentimos que estamos fracos, que estamos abatidos, nós precisamos renovar as nossas forças em Deus. Ô, Joselito, põe a última estrofe do cântico aqui. Nós precisamos buscar, esse último cântico aqui que teve aqui agora. Olha o que diz ali. Por ti eu tudo deixarei, sim, deixarei. Nós precisamos deixar tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao nosso Deus, para que nós possamos servir a Jesus e seguir a Jesus. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha de servir a Deus. Olha o que diz Isaías 57, versículo 14. Para encerrar, Isaías 57, versículo 14.
Todos encontraram? Diz assim: disse-lhe: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. O que quer dizer aterrai? O que é aterrar? Vamos, o que é aterrar? Tirar os buracos do caminho, né? Às vezes tem um buraco na nossa vida, tem um vazio na nossa vida. Nós estamos vivendo uma vida de pecado. O que nós precisamos fazer? Aterrar, enterrar essa vida que não agrada a Deus. Enterrar tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Jogar uma terra por cima e preparar o caminho para que o Espírito Santo de Deus habite no seu coração, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, preparar o caminho para que o Espírito dele possa habitar em nós. Nós precisamos enterrar na nossa vida tudo que nos tira da presença de Deus, preparar o caminho para que a palavra de Deus possa fazer a diferença em nossas vidas. E olha o que ele diz aí: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual o nome de Santo. Assim diz o alto, quem que é ele? Deus, o sublime, aquele que habita a eternidade, aquele que tem o seu nome santo. Olha o que ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O mesmo Deus que habita o alto céus é o mesmo Deus que habita aonde? Aqui em nós. Para o quê? Nos vivificar, irmãos. Para levantar o abatido, para encher os nossos corações de esperança e de vida eterna. Mas para isso eu preciso preparar o quê? O meu coração. Enterrar no meu coração tudo aquilo que me atrapalha de servir a Deus, tirar do meu coração tudo aquilo que me tira da presença dEle. Para que o Espírito de Deus possa fazer a diferença na sua vida. Para que o Espírito Santo de Deus haja em sua vida e te vivifique. Te dê forças para que você continue no caminho do nosso Deus. Que nós possamos caminhar na presença de Deus até o fim da nossa vida, irmãos. Assim, lá como o Simeão, que contemplou a glória de Deus, que viu a salvação em Cristo Jesus, nós também possamos ver a salvação em Cristo Jesus, contemplar a glória do nosso Deus. É promessa para todo aquele que permanecer, o quê? Fiel na presença de Deus. É promessa de Deus. Mas para isso nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos também aprender a jejuar. Muitas vezes nós não jejuamos, nós não oramos, nós não temos uma vida de devoção na presença de Deus. Nós precisamos buscar essas coisas, para que nós possamos encher o nosso coração do Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos ter uma vida que agrade ao nosso Deus. Para que nós possamos ter a mesma alegria que Simeão teve lá atrás. De ter contemplado a salvação. Assim também somos nós. Nós precisamos aprender com aquelas duas pessoas, aqueles dois idosos, pessoas de idades avançadas, que nada impedia-os de servir a Deus. Nada os tirava da presença de Deus. Buscavam a Deus o tempo todo em suas vidas. Assim possa ser também o nosso desejo, de buscarmos
andar na presença de Deus, de sermos servos fiéis a Deus, para que quando Cristo se manifestar, nós também podemos ver a glória de Deus. Amém? Que esse possa ser o seu desejo. Mas para isso, prepare o seu coração. Enterre tudo que te tira da presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer a diferença na sua vida. Que Deus seja glorificado, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém?